Olá, sou Marcelo Eric Bonfim e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre listas duplamente encadeadas. Bom, essa modalidade de lista ela é um pouco especial porque ela apresenta dois ponteiros, esses dois ponteiros em cada nó, indicando quem é o seu anterior e quem é o seu próximo. Nas listas encadeadas que a gente viu até agora, nós trabalhamos somente com um ponteiro em cada nó. Por isso que a gente chamava de lista simplesmente encadeada, ou singularmente encadeada, conforme a gente pode achar na literatura. Mas esse tipo de modalidade agora, que é duplamente encadeada, ela possui então esses dois ponteiros, um ponteiro que vai para o anterior e um ponteiro que vai para o próximo elemento. Dessa forma a gente consegue melhorar aí o percorrimento dentro dessa lista, no momento que eu tenho que fazer buscas, no momento que eu tenho que encontrar elementos. Porque agora eu não tenho só a situação de partir do início para percorrer a minha lista, eu também posso partir do final da minha lista para o início, o que é uma vantagem. Bom, aqui uma forma gráfica de representar a inserção de um novo elemento dentro de uma lista duplamente encadeada, pensando que eu tenho inicialmente meu ponteiro início como nulo, né? Depois, então, quando eu crio um primeiro elemento, estou vendo que esse primeiro elemento ele tem informações aqui dentro. Ele tem um ponteiro anterior que aponta para nulo e um ponteiro próximo que também está apontando para nulo. E esse endereço desse primeiro elemento é atribuído para o início, para o meu ponteiro início. Quando eu vou fazer um novo procedimento de inserção aqui, então, nesse caso, eu venho e estou fazendo uma inserção ordenada. Então, venho aqui, encontro a posição para inserir, posiciono o novo elemento nessa primeira posição, colocando que agora ele será o novo início. Digo então que o próximo desse novo elemento vai apontar para esse elemento atual aqui, que era o início naquele momento. E eu falo então que o anterior desse elemento que estava aqui já na minha lista, que seria o elemento atual, o anterior dele vai apontar para o novo elemento. Então assim eu faço uma referência duplamente encadeada. Se eu parto do início, eu posso vir percorrendo essa minha lista, né, indo sempre para o próximo. Se eu partisse aqui do final, do último elemento, eu conseguiria chegar também até o primeiro elemento que está no início, agora partindo para o anterior. Então, conforme eu vou inserindo novos elementos, eu vou mantendo esse encadeamento, esse duplo encadeamento acontecendo entre os dados, né? Agora atribuindo o ponteiro anterior do elemento que estiver atualmente na minha lista e o ponteiro próximo do novo elemento que está adentrando essa lista encadeada. No momento de fazer a exclusão, também é algo que eu vou ter um procedimento bastante similar aos das outras estruturas. A situação que vai mudar aqui é a referência para dois ponteiros, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, que fazer a exclusão do elemento que está no início, né, no caso ali no nosso exemplo, esse nome Ana, essa pessoa aqui então seria excluída da minha lista mediante a atribuição do ponteiro anterior desse elemento Mário voltar a apontar para nulo, conforme a gente viu aqui embaixo. E esse elemento Mário se tornaria então meu novo início, fazendo então a exclusão acontecer. Então o anterior de Mário passa a ser nulo, ele não aponta mais para Ana, tá? E o meu ponteiro início vai apontar então para o elemento de nome Mário, de conteúdo Mário. E assim eu mantenho uma lista duplamente encadeada em perfeitas condições, né? Lembrando sempre que eu tenho que permitir que esses meus ponteiros estejam com os valores corretos para que eu consiga fazer todas as manipulações, seja inserção, listagem, consulta e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha então agora numa implementação desse modelo. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar, no caso, essa estrutura, para inserir elementos no início e no fim, né, pelo início e pelo fim, e para apresentar os elementos também partindo do início ou partindo do final. Criando um novo elemento, aqui a diferença que a gente tem é justamente esse ponteiro chamado de anterior. Esse ponteiro anterior ele não existia na nossa lista singularmente encadeada, eu tinha só o info e o próximo, né, que seriam os campos, ali, os elementos desse meu tipo nó. Agora eu tenho mais um ponteiro, é mais um endereço de memória que eu vou ter que armazenar nesse elemento. Nosso struct de lista não muda, né? Tem aqui ponteiro início e ponteiro fim da mesma forma. Algumas coisas vão mudar aqui para frente no momento da inserção. Para fazer a inicialização da minha lista, mesmo procedimento,
passei aqui então, só mostrando lá embaixo como está, criei uma variável chamada lista duplamente encadeada, do tipotlista, então ela tem início e fim somente. Chamei minha função inicializa lista, passando o endereço dessa minha variável lista duplamente encadeada. Esses valores, né, vieram por meio de referência aqui para esse meu ponteiro, plista, onde eu atribuí início e fim como nulos. Então inicializei a minha lista aqui, conforme a gente já fez nos outros vídeos. Quero inserir agora um elemento a partir do início. Lembrando que eu estou implementando uma estrutura sem ordenação. Se eu tivesse que fazer com ordenação, eu teria que encontrar a posição para fazer a inserção desse novo elemento. Nesse caso, trabalho sem ordenação. Vou inserir então ou pelo início da minha lista ou pelo final da minha lista. Então, inserindo no início, procedimento para criar um novo elemento, crio o ponteiro, aloco na memória e alimento os dados dele. Então, li o valor do novo elemento, né, o info do novo elemento, atribuí nulo para o próximo e nulo para o anterior. Então, aqui ele está lá na minha memória, esperando para ser inserido nessa minha lista duplamente encadeada. Como eu estou inserindo pelo início, então eu verifico primeiro. Meu início é igual a nulo? Bom, se meu início é igual a nulo, eu não tenho ninguém na minha lista ainda. Se ele é igual a nulo, eu pego e falo, ponteiro início vai então apontar para o novo elemento, assim como o ponteiro fim. Agora, caso eu já tivesse algum elemento, qual seria a nossa estratégia aqui? Teria que dizer o seguinte, olha, já que você quer colocar um novo elemento no início, então agora o anterior desse início atual, que está valendo nulo, vai então apontar para o novo elemento. O próximo desse novo elemento vai apontar para o atual início. E aí eu mudo, né, na 54 aqui eu estou mudando o início de posição. Então o que a gente fez? A gente falou que o anterior do início ia ser o novo, que o próximo elemento do novo seria o início, então eu fiz o encadeamento duplo acontecer. E aí, por final, eu pego o meu ponteiro início e jogo nesse meu novo elemento. Assim eu fiz a inserção acontecer no início da minha lista. Caso eu quisesse fazer a inserção acontecendo no final da minha lista, mesmo procedimento para criar um novo elemento, tá? E assim eu começo a verificar. Bom, se meu início é igual a nulo, então significa que eu não teria ninguém. Mesmo procedimento que acontece na inserção pelo início. Coloco meu início no novo, coloco meu fim no novo elemento. Agora, caso eu já tenha elementos inseridos e eu quero então fazer uma inserção acontecer pelo final da minha lista, então o procedimento será o seguinte. Falo que agora o fim, que tem lá um ponteiro próximo apontando para nulo, vai deixar de apontar para nulo e vai apontar para o novo elemento. Então fiz o primeiro encadeamento ali acontecer. O que eu faço agora? Vou dizer que o anterior do novo elemento vai apontar para o final. Então agora eu criei o duplo encadeamento. Né? Na 77 ali eu falei que o próximo do fim ia apontar para o novo. E na 78 eu disse que o anterior do novo aponta para o fim. Então eu fiz o duplo encadeamento acontecendo ali. E por final, pego o meu ponteiro fim e jogo para o novo elemento. O novo elemento agora é o novo final da minha lista. É o novo último elemento dessa minha lista. Bom, para apresentar a minha lista, partindo do início, tá? Esse procedimento aqui de partir pelo início, partindo do final, também pode ser usado para as pesquisas que vão ser feitas, é uma das vantagens de se usar a lista duplamente encadeada. Vindo aqui então, eu tenho meu início igual a nulo, se for nulo, minha lista está vazia. Caso contrário, eu atribuo um auxiliar nesse meu início e faço um laço de repetição acontecer, apresentando os meus elementos. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que meu auxiliar vai estar apontando para nulo. Onde que ele vai encontrar esse nulo? Lá no próximo do fim. Então, quando eu chegar lá no próximo do fim, ele vai jogar nulo para auxiliar. Auxiliar recebeu nulo, então ele sai do meu laço de repetição, tendo apresentado todos os elementos a partir do início. Então ele foi lá no início, apresentou o início, próximo, 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 até que o auxiliar chegou em nulo e ele sai do meu laço de repetição. Esse é o procedimento para fazer a apresentação dos dados numa lista duplamente encadeada a partir do início. Se fosse uma busca, né, gente, seria algo muito similar. A questão que mudaria aqui seria que dentro desse meu laço de repetição aqui, eu teria um if else, né, verificando se eu encontrei ou não o elemento. Tá? Então o procedimento é muito similar a esse, com uma condicional aqui dentro do laço de repetição para encontrar o elemento.
Para apresentar os dados a partir do final, então o procedimento é muito similar ao anterior, porém agora em vez de colocar o meu ponteiro auxiliar no início da minha lista, estou colocando o ponteiro auxiliar no final da minha lista. Então eu começo a percorrer do fim. E agora eu não vou para o próximo, eu vou para o anterior, tá? Então toda vez que eu vou ir para o elemento seguinte, nesse caso, eu vou buscar a referência, o valor que está lá armazenado no meu ponteiro anterior, porque com ele eu consigo partir do fim, chegando até o início. Aí eu faço todo o percorrimento, passo por todos os dados, apresento todas as informações. Então começo do fim, e quem que é o próximo elemento no caso do fim é o anterior. Então eu vou para o meu valor do anterior com um auxiliar. E todas as vezes que eu vou mudar de posição, em vez de eu ir para o próximo, eu estou indo para o anterior, porque estou fazendo um caminho inverso ao caminho normal que a gente definiu lá partindo do início. Bom, para consulta já expliquei mais ou menos como acontece, né? E a exclusão, gente, não tem muito segredo em relação à implementação, né? Eu posso fazer exclusão no início ou no fim, ou mesmo encontrar um elemento e fazer exclusão desse elemento. Então não temos muito segredo. A situação que eu vou ter que trabalhar é sempre ter o elemento atual, que vai ser um valor que eu vou encontrar, né, o ponteiro que eu vou estar trabalhando, eu vou ter o próximo e vou ter o anterior. Né? Por que eu vou ter o próximo e vou ter que ter o anterior? Porque agora eu tenho duas referências para tratar, não é só uma referência. Né? Então aparece aqui na hora de remover um elemento a situação da gente ter a necessidade de mais um ponteiro. Então agora eu estou usando 3 ponteiros para fazer a minha exclusão e não mais 2. Então tem um ponteiro atual, que vai estar em um dos elementos, eu vou ter um ponteiro no elemento seguinte a ele, e vou ter um elemento no valor anterior a ele também, ponteiro no elemento anterior. Encontrado o dado a ser removido, né, verifiquei o dado ali, quando eu encontro o dado a ser removido, eu vou então utilizar as verificações. Se o anterior é nulo, para verificar se ele está no início ou não, se o próximo é nulo, também são situações a serem analisadas, tá? E aí eu faço a exclusão desses elementos usando então 3 ponteiros. Esse é um procedimento que ele não é tão difícil em relação e tão diferente em relação à exclusão na lista simplesmente encadeada, porém ele está usando um ponteiro a mais para fazer esse processo de exclusão, tá? Então acho que seria isso. Obrigado e até a próxima.